Olá, no bate-papo com Elias Jó, meu convidado é Eli Moreira, ele é escritor, teólogo, fundador de duas instituições, Ânima e Supernova, fundador do Projeto Redenção, que é a arte cristã levada a milhares de pessoas, e ele é pastor. Temos muito para conversar comigo, Eli Moreira. Fique conosco. Eli Moreira, meu amigo do coração, que prazer imenso tê-lo aqui comigo nesse bate-papo. Foi terrível o início, né? As coisas vêm pra gente se arrumar, a modernidade tá aí para deixar a gente doido, né? Como é que você tá, meu irmão? Cara, tô bem. Tenho falado que, assim, tem uma alma de pastor, né, cara? Nesse sentido, eu amplifico meus sofrimentos um pouco com a questão da pandemia, né? São notícias ruins, pessoas sofrendo. Então, isso é uma coisa que eu tenho vivido. Agora, eu tenho encontrado paz no meio dessa situação, sabe? E. ah, Como qualquer ser humano, eu também tenho minhas ansiedades, minhas questões e tal, mas eu volto a dizer, eu tenho encontrado paz, entendeu? E isso está sendo bom. E sempre esperando um mundo melhor, né? Que saia dessa situação, mas também prevendo nuvens e tempestades aí pela frente, né? É isso aí. Mas muito feliz de estar com você, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, sou um fã do seu trabalho, entendeu? Porque Então é é um isso. privilégio para mim estar aqui, sendo seu convidado para a gente bater esse papo aí, tá bom? Poxa, obrigado mesmo. Eu abri falando, né, Eli Moreira, meu amigo, porque nós somos mesmo vários cafés, né, e sem açúcar, claro. Mas, E, rapaz, esse currículo aqui é capaz do dólar cair, porque eu vou falar rapidamente aqui. Gente, para quem não sabe, o homem é escritor, teólogo, fundador de duas instituições, nós vamos falar disso, eu conheço as duas e uma pessoa de seriedade maravilhosa sobre o assunto. Fundador do Projeto Redenção, que é um projeto que leva a arte cristã a milhares de pessoas, também conheço, faço parte. E, obviamente, ele é pastor. Como é que esse homem com turbilhão de conhecimento encara a arte? Porque tem a arte aí no Eli Moreira, a gente se conheceu através da música, né, pastor? cara, eu acho que a arte é o equilíbrio de todas as muitas vozes que falam comigo, sabe? A arte é talvez seja a coisa que me liga mais à minha infância. Não porque eu fui um artista na infância, mas porque a arte é a capacidade de imaginar, né? E a arte, para mim, é incrível. Eu acredito em arte como o que você faz com maestria, né? E, e eu acabei assim me apaixonando pela arte. Eu acho que eu sou mais um apreciador da arte do que um artista. Gostaria de ser um melhor artista, gostaria de escrever melhor, mas eu posso dizer para você que eu sou um apreciador da arte. Eu creio que a arte ajuda a gente a transcender, né, cara? Num mundo. Então, assim, existem lados meus que têm que lidar com a pobreza, com a miséria, porque isso é da minha vocação, mas a arte é aquele momento de você ver o mundo sobre outras óticas, né, cara? Então eu sou um amante da arte mesmo. A arte me faz muita falta. Eu não consigo viver sem a arte. Eu acho que a arte é uma coisa que alimenta a minha alma, porque eu também acredito que a arte vem de Deus. Eu creio Sim, nisso. Eu acho que é sim, incrível isso, sabe? sem Então, dúvida. eu sou realmente um apreciador, e eu acho que a arte entra na minha vida como um ponto de equilíbrio, sabe? Entre as muitas vozes que eu escuto. É uma força maior do que eu imagino. Eu só vim descobrir isso velho, entendeu? Eu antes olhava para as coisas, eu me definia de muitas formas, assim, eu acho que eu não me definia, mas eu tinha muitas coisas me puxando. Hoje eu acho que a arte é esse lugar de ao mesmo tempo de um furor imenso, mas também de uma calmaria muito grande, e te arrebata. É um momento de você ser arrebatado para o que há de melhor, entendeu? O que há de melhor na vida, o que há de melhor em tudo. Então, por isso eu acho que esse encontro com a arte me levou de volta à minha infância, a ideia da possibilidade de imaginar, né? Entendeu? É muito bom, né? É impressionante. A arte tem esse
essa coisa viajante, né? Essa coisa de poder sonhar realmente com muitas coisas, né? A gente vive mesmo um pouco no mundo da lua, como brincam com a gente, mas que é necessário para a gente poder criar algo, né? A gente meio que se distancia da realidade. Mas isso é uma coisa meio quase paradoxal para você, né? Porque as duas instituições que você tem e trabalha ferrenhamente, que eu vejo, uma delas te deixa muito cara a cara com a realidade. Como é essa realidade para o Eli, escritor, o Eli que tem essa veia artística, como é pôr o pé no chão? Jó, nesse exato momento, eu tenho me esforçado para levar comida para pessoas que estão com fome. Você sabe disso, você está de perto acompanhando isso, lá dentro do Ângela, no Aracati. Cara, eu não vou mentir para você, assim, quando eu volto dessas distribuições, e olha que eu não adentro totalmente na vida dessas pessoas, eu só vejo superficialmente a realidade delas, a casa delas aberta para gente. Então, eu, cara, eu fico às vezes 2 dias assim, tentando assimilar, tentando entender o mundo delas, mas eu não consigo mais, eu não consigo me entender como ser humano sem observar as diferenças, os desníveis, a falta de oportunidade que as pessoas têm. Então, eu, como um cristão, eu não consigo pensar o cristianismo sem pessoalmente estar envolvido com a questão da miséria humana, entendeu? E tentar mudar isso através de forma educacional e cultural, né? Agora, é um momento de desespero, não dá para só falar sobre o dia seguinte, tem que falar sobre o hoje, que é o que a pessoa vai comer. Mas eu acho que não dá para esquecer isso. E num país que nem o Brasil, esquecer isso para mim é só fechar os olhos, porque se você tiver de olhos abertos, você vai ver em todo lugar que isso está acontecendo. Então, eu tenho um desejo, nos anos que Deus me conceder de vida, de tornar o mundo melhor, o que eu puder fazer dentro da minha pequena influência. E uma das coisas que eu gostaria muito de fazer é através, né, da cultura, da arte e da educação, contribuir para isso de alguma forma, e também influenciar pessoas, eu acho, influenciar pessoas para dentro das esferas delas, para elas poderem também fazer isso, porque eu acho que se o Brasil tem um potencial tão grande, as pessoas do Brasil, os brasileiros têm um potencial tão grande, cara, é incrível, o brasileiro tem um potencial incrível. Então, assim, se a galera gastasse um pouquinho de tempo para mudar a vida de quem não tem oportunidade, o desnível social, econômico, mudaria, entendeu? Mudaria, eu creio nisso. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o próprio projeto Redenção já tinha um viés de ajuda, né? Apesar de ser um movimento artístico, né? Evangélico, ele tinha esse viés de ajuda, né? De suprir essas necessidades, né? Em alguns locais, assim, né? Como Sim. foi? Fala. Não, como foi isso para você? Porque assim, você criou o Projeto Redenção, que é algo ligado à arte, uma arte que a gente até fala que é um movimento evangélico por conta de ter sido criado por um pastor dentro de um ambiente evangélico, mas ele é multicultural, né? O Redenção. E ele se encontra com essa ação social que você tem. Como foi isso para você? Como que se deu essa ideia? Eu acho assim que eu tenho que falar para você o seguinte, cara, eu acho que os músicos, os músicos, mas eu diria os meus amigos me ajudaram muito nisso. Mas o projeto, ele surgiu, vou falar da faculdade, porque eu tenho muito respeito pela USP, pelo ambiente que ela me proporcionou, especialmente, né? Então eu estava lá, assim, viajando, eu estava especificamente ouvindo uma palestra de um poeta, né? E Ferreira Goulart, e eu falei, cara, eu já estava encantado com a arte, eu estava dando nome para o projeto que ia ser Redenção, nessa palestra, e viajando, ouvindo o Ferreira Goulart falar, ele estava dando uma palestra para os estudantes, né, da universidade, da universidade, da área de letras, sociologia, assim por diante, e a gente teve o privilégio de assistir a palestra, e eu estava lá sentado, falei, puta, a arte pode mudar a vida das pessoas, eu acredito muito na arte. Eu vou criar um projeto que seja artístico.
E acho que aí eu cometi ou acertos ou erros, depende de como você vê, né? Como eu sou uma pessoa eclética e eu sou uma pessoa que escuta um pouco de tudo, e escuto não só musicalmente, mas também escuto pessoas de diversas vertentes, isso não me fere, entendeu? Isso não me agride, né? O que me agride é quando a pessoa diz que só a opinião dele pode ser ouvida, aí isso agride. Eu acho que agride não só a mim, mas a sociedade em Sem si. dúvida Isso é nenhuma. muito ruim. Mas aí começou o projeto. E aí e aí assim, aquela loucura eclética de rock, pop, hip hop, soul, black, entendeu? É, orquestra, tipo, e assim, e essa coisa maluca, que aí que eu acho que, em parte, eu sou criador, mas co-criador também, porque assim, as relações humanas, porque eu valorizei muito, para mim, o músico. Isso foi uma coisa que eu pus na cabeça. Porque eu conheci muito músico quebrado, eu falei, o que eu não quero é usar ninguém para fazer nada. Eu quero que a pessoa venha de boa, eu não quero comprar pessoas, nem vender pessoas, eu quero. E eu não sei, cara, esse negócio pegou muito forte, acho que para os parceiros, porque tudo que eu pude fazer, eu fiz porque Deus ajudou, mas porque os caras resolveram comprar essa maluquice, que era o projeto, entendeu? Assim, underground, putz, de boa, sem grana, né? O cara não ia lá porque ele ia ganhar uma grana, sem cobrar nada de ninguém, nunca, assim, rolou um lance de ingresso, nunca. Também não era a minha ideia fazer um show, entendeu? Nunca era um show, porque o show é uma amostra, né? Então, nesse sentido, era uma amostra de arte. Mas nunca foi minha ideia, assim, tipo, não, eu vou lançar a carreira de alguém, não. Mas algumas pessoas dizem que foi isso que aconteceu com eles, que eles foram lançados lá. Mas nunca foi minha intenção. Minha intenção era a arte que fala do artista que é Deus, entendeu? E eu só pude ajudar pessoas carentes e pude o projeto crescer porque os músicos acreditavam. Porque são tão loucos quanto eu, talvez, né? E cara, essa maluquice falando, putz, essa pluralidade e tal. E houve um tempo que até, assim, a galera que não transita em outro estilo musical que não seja o seu, tipo assim, ficava cada um na sua, né? Talvez pensasse assim, por que que o Eli, mano, chama esse pessoal aqui ou aquele, né? Mas depois de uns anos do projeto acontecendo, eu comecei a ver os caras se falando, sabe? Os caras se cruzando. E foi um lance muito interessante que eu também não esperava. Eu imaginava, mas eu não sou músico profissional, né? Eu não. Vocês é que sentem isso aí mais do que eu, sobre os estilos, sobre a qualidade do cara que está fazendo. A gente sempre tentou fazer um projeto com qualidade. Essa foi a tônica do projeto, mas não com um estilo especificamente, né? Não, e foi sempre com muita qualidade. Todos os artistas que passaram por lá e que passam, né, pelo trabalho que a gente tem junto aí, são pessoas de um calibre absurdo, assim. A orquestra também foi uma coisa extremamente do nada, né, e acabou dando muito certo, graças a Deus. Um empenho, lógico, e que realmente também, tribos diferentes musicalmente falando, e que se juntaram e aí você via todo mundo andando junto, músico popular com o erudito e o erudito tocando com um artista popular e essa coisa doida, isso é tão legal, isso é o congregar, né, que a gente sabe. Eu acho que essa ideia foi a mais maluca de todas, né? Muito maluca. E foi aí que eu conheci você e que a gente começou a fazer os projetos, assim, e eu nunca esqueço de contar essa história, né? Eu falei assim, putz, daqui a um ano talvez tenha 18 pessoas, né, tocando com a gente. E não passou meses, já tinham 50, 60 caras tocando com a gente nas segundas-feiras, um pessoal incrível, gente muito qualificada, de diversas orquestras da cidade. Foi um trampo assim que fez um barulho muito grande e que, de certa forma, também deve ter influenciado outras pessoas e tal. É um trabalho que me deixa com, assim, era uma coisa, para mim, encantadora, né? E, e assim, o pessoal de orquestra sempre me dava uma cutucada. Eu falei, e aí, você não vai fazer com a gente? Não vai fazer com a gente?
E, cara, aí eu falava, mano, não vou fazer, né? Aí um dia, putz, aí do nada, um dia eu comecei a falar, pô, eu vou fazer, cara, isso aí vai ser muito legal, entendeu? Mas é a chave no meu cérebro virou, mas muito tempo depois. E foi, assim, foi e será um dos trabalhos mais encantadores, mais ricos, né? Eu lembro que, pela minha falta de convivência com uma certa regularidade, escutar aquela sonoridade toda junta de uma vez, eu ficava, sabe, eu ficava tentando pegar os detalhes, né? E para quem está ouvindo a primeira vez, pegar todos os detalhes, você não consegue. Eu ficava, É, eu não consegui, cara, mas que coisa incrível, que sonoridade. Então, foi um trabalho incrível e acho que também de diálogo, de novo, que você falou de congregar aí, né, cara? Acho que foi isso. justamente. Um diálogo de um grupo que não sei se tem muito diálogo, você pode dizer mais do que eu, né? Se o erudito e o Não, popular não é, conversam muito, né? é, não anda muito junto. Tudo bem que hoje em dia até tem menos rótulos do que antes, mas assim, mas é muito diferente. Até a maneira que se estuda é mais acadêmica, o outro nem tanto. Digamos assim que um é a linguagem da rua, o outro é a linguagem acadêmica. E aí você tentar somar os dois. E ali a gente conseguiu isso, né? Foi uma coisa maravilhosa, até mesmo para mim fazer os arranjos. Como eu venho também desse berço erudito, mas fui para o popular muito em paralelo com tudo que eu vinha estudando, me propiciou esse lance dos dois idiomas, digamos assim, Ah, né? duas E linguagens, exatamente. mas assim, colocar em prática isso realmente é muito bacana. Dá um trabalho, porque você tem que ter essa malícia musical de como eu encaixo aqui as cordas, sei lá, flauta, trompa, isso não é tão comum num pop, né? No pop que eu digo até mesmo no Brasil, assim, principalmente porque na Europa a gente tem até a soma disso, a gente tem vários artistas que gravam assim, né? Como Andrea Bocelli, Pavarotti fez coisas com mistura com pop, até mesmo com Bono Vox do U2, fizeram coisas juntos. Então tem mais essa liberdade, porque eles têm isso mais fácil, né, na mão, assim. Mas é uma coisa muito legal. Eu sentia essa harmonia e sinto, né, essa união das duas tribos maravilhosamente bem, assim. A gente conseguiu dar uma identidade musical muito bacana para a orquestra. Assim. Foi muito Eu legal. acho que foi um trabalho, é um trabalho que assim, para mim foi assim, eu acho que, vamos dizer assim, o Redenção para mim é um trabalho surpreendente, sempre foi, muito surpreendente. E a orquestra foi a última surpresa, mas uma surpresa que ainda eu não consigo ainda deixar de me surpreender de uma forma encantadora, sabe? A orquestra, por ser essa quantidade de possibilidades, né? De vidas, de pessoas, que eu ainda continuo vendo não o instrumento, mas a pessoa. Então, É, foi muito divertido, né? Eu acho que, assim, o engraçado é observando os instrumentistas da orquestra, muitas vezes era muito comum vê-los emocionados, né? Fazendo com a lágrima escorrendo. Então, acho que talvez por causa dessa divisão entre o que ele faz, né? E o que talvez na igreja ou não, em outro lugar ele não faça, por causa do público, né? Também, né? uhum. Não sei dizer, mas era muito comovente ver muitos caras assim emocionados podendo fazer o que é a profissão dele numa coisa que eu acho que ele curtiria fazer, mas nunca teve essa oportunidade. Justamente. E a gente, assim, eu tive a oportunidade de, junto contigo, e você sempre foi um cara, e é um cara à frente, tá sempre a milhão, pensando as coisas e, né, me impulsionando, vamos ver o que esse aqui dá. A gente teve um repertório amplo pra caramba, assim, a gente tocou de música popular brasileira a trabalhos evangélicos e até mesmo coisas internacionais, com letras, óbvio, que tem uma mensagem, como coisas do YouTube que a gente fez releituras com orquestra, né? Putz, A muito. arte foi muito legal, né? Gilberto Gil também, Gilberto Gil, a que é um arte gênio. propicia isso e é maravilhoso, né? Como o pastor enxerga isso? Porque existe um rótulo, né? A gente nem quer muito entrar no assunto disso de isso é errado, isso não é errado, isso é pecado, isso não é. Porque, na verdade, está além disso. Como você, pastor, né, conseguiu essa liberdade
pela arte, assim? Cara, eu acho que teve uma coisa que me acompanhou desde a adolescência, e eu me formei, eu comecei a pastorear muito cedo, comecei com 21, e fui assumindo responsabilidades muito cedo, saí de casa muito cedo para estudar, fui para o Nordeste, que me influenciou muito para entender um pouco da diversidade do país também, isso ajudou muito. Na época foi dificílimo para mim, porque foi um trecho pesado, difícil, onde eu tive que enfrentar uma vida de gente madura, e eu não tinha essa idade toda, né? Mas quando eu sempre preservei uma coisa, eu sou o Eli Moreira, sabe? Eu não sou a autoridade eclesiástica e eu sou um cara temente a Deus, mas eu não vou comprar um rótulo nenhum, sabe? Senão o temor a Deus, o respeito às escrituras que eu tenho, mas eu não vou enquadrar Deus num estilo, sabe? Num estilo musical, num estilo de roupa, num estilo de linguagem. Eu não vou fazer isso. Então, isso estava em mim, de forma implícita. Quando eu fui estudar grego, português, ou seja, literatura, isso me influenciou, mas influenciou de forma libertária, assim. Libertou um cara que eu não sabia que tinha, e que ainda eu acho que eu não sei ao todo ainda, sabe? Que é um cara que está envolvido em ver a vida de uma forma mais leve, mais solta, mais com Deus em todo lugar, e não na igreja só. Chamando isso como, não só como templo mesmo, mas também não só nos cristãos. Deus é incrível, ele está trabalhando, ele está em toda parte, ele está trabalhando na vida das pessoas, ele está generosamente abençoando até aqueles que o negam, entendeu? Então, eu vejo Deus em tudo, né? Ele está operando em tudo, então eu não consigo dizer, puxa, isso aqui agride a Deus. O que agride a Deus é uma pessoa que está em rebelião contra ele, mas agride mais a pessoa do que a Deus. A Deus mesmo ninguém agride. Como agride a Deus? Deus está acima disso. Então, o que eu digo a você é que essa autopreservação de quem eu sou, de não exigir que meu nome tenha uma assinatura para que eu seja quem eu sou, isso me proporcionou que eu pudesse exatamente viver uma vida que, que exigisse autenticidade comigo. E eu acho que até hoje esse é o meu compromisso. Se não for de verdade, e esse é meu problema também, aí eu realmente assumo que isso é um problema, porque aí quem tem muito vive debaixo de um rótulo, ele acaba arrumando a confusão comigo, ou eu arrumo com ele, sem eu planejar, eu tô metido numa confusão, e porque eu tô brigando com algum rótulo que eu não acredito, que eu não aceito que seja aquela única visão da vida, sabe? Então, eu acho que eu fui seguindo na minha trajetória, às vezes sem saber, saca? Então, às vezes eu fui vivendo dessa maneira e eu nem sabia que eu estava fazendo isso, eu só estava procurando o que eu te falei, autenticidade, ou ser uma coisa de verdade para mim, entendeu? E com o passar do tempo eu estava disposto a romper com qualquer coisa que me fizesse não ser eu mesmo, entendeu? Porque eu falei, no momento que for eu mesmo, acho que não tem sentido eu continuar fazendo alguma coisa, ou até falar que eu vou falar alguma coisa em nome de Deus, porque se Deus fizer alguma obra, tem que fazer em mim, vai fazer em quem? Para eu poder falar. Então eu procurei seguir esse caminho. Agora, eu acho que nesse caminho, evidentemente, eu tenho amigos e pessoas que não gostam disso, especificamente disso que você está falando. Mas aí eu tenho um problema, é a minha maneira de ver o mundo e de ser. Eu não posso contra isso, é lutar contra a consciência, né? E o Lutero diz que lutar contra a consciência é lutar contra o próprio Deus. Então, contra isso eu não posso fazer. Eu não creio que eu estou certo 100% de jeito nenhum, mas nem que 100%, não estou certo, preciso aprender muito. Mas eu não tenho outro jeito de viver, entendeu? Por isso é que enxergar a vida sobre outras óticas, eu acho que são ângulos, né? E a gente não pode criticar outros ângulos de ver a vida. Eu acho que, entendeu?
A música tenta fazer isso, né? Eu acho que a música, às vezes, durante a história, né, da música, você pode falar melhor do que eu, pode dizer que uma coisa é excelente e a outra é o lixo, né? Se Pois não é. for executada assim, não presta, né? Então, É, isso eu acho que isso vai contra a matemática, contra a física, vai contra tudo, né? sim, Não sim, é? sem dúvida, totalmente, verdade. É uma coisa muito louca, né? E não tem como não entrar um pouco nesse assunto e fazer essa pergunta, por exemplo, você sendo pastor, né? Eu tô até assim meio sem jeito de falar você, que fique claro que eu sempre chamo de senhor. É que fica, até que um dia você me falou, pô, o senhor tá no céu. E a gente não tem essa diferença tão grande de idade para ficar chamando assim de senhor também, mas, pô, Que mas isso? é uma coisa que não tem muito como não perguntar, né? Essa questão que a gente estava falando tem muito a ver com instituição, né? Como você vê a instituição nesse exato momento, onde o mundo está extremamente diferente, onde está mudando demais, e a gente está vendo a mudança agora cada vez mais rápida, né? Esse shape antigo, eu creio que ele não. Falando de instituição, tá? Que virou isso, né? Querendo ou não. Esse shape antigo, como é que a gente poderia analisar ele? Para os religiosos que nos ouvirão, assim, eu acho que a essência, o conteúdo, ele é eterno, ele vai durar para sempre. Agora, os adereços que as pessoas têm posto, que todos nós pomos, isso vai passar, entendeu? E está passando. E a gente não tem, eu acho que, sabe, a pandemia, por exemplo, ela quebra muitos paradigmas, além de quebrar muitas empresas. Hoje eu fui com tristeza ver você que gosta de tomar um café, a gente sempre toma um café, na rua que nós tomávamos alguns cafés aí que estão tudo fechado, quebraram. Dói isso, né? Dói? Você tem que, porque café, como é que vai fazer café delivery, né, irmão? Quem vai querer É, café delivery friozinho, né? Ninguém quer, então é um negócio difícil. Então as cafeterias que eram uma coisa enorme na cidade, com certeza, entendeu? Marcas grandes e tal. Então, assim, mas eu ia falar assim, essa situação toda que a gente está vivendo, que quebra de paradigma maior do que essa de quando a gente fosse fazer um programa, provavelmente eu e você estaríamos no mesmo lugar, tal. E hoje nós estamos a uma distância enorme pois fazendo um é. programa. E então, assim, o que eu acho é que quando as pessoas querem definir coisas que até a própria Bíblia não define, e elas se apegam a isso por uma proximidade, é como dizer que a capa da Bíblia é sagrada, entendeu? E não o que está escrito nela. Então, isso é uma bobagem, é se apegar a um rótulo, né? E isso eu acho que é um problema. Por quê? Mas não é um problema para a igreja. É um problema porque o cara pós-moderno não ouve mais isso, entendeu? E aí, não é que ele não ouve a mensagem interessa a ele, o rótulo não. O rótulo é uma coisa que o cara não vira, entendeu? E não vira para nada. Se você é músico e falar assim, eu sou jazz, o cara fala, tá bom, e eu sou o bass, e daí? Aí você começa a fazer o som, ele não gostou, ele fala, você é jazz, mas é ruim. Não é verdade? É, Hoje as pessoas elas não estão, elas estão muito vivendo experiências. Isso é bom e ruim, porque é muito centrado no eu. Então, elas não conversam mais sobre um rótulo. Por exemplo, hoje, numa igreja que os caras acham legal, tem cara de todas as linhas teológicas. Isso acontece. O cara da igreja histórica A, B, C e D, diferentes marcas, né? No, estão dentro daquela igreja porque aquilo fala com eles. É maluco isso. E se você perguntar, mas você acredita nessa linha aqui? O cara fala, não acredito. Mas ele está lá. Então, assim, hoje eu acredito que as coisas estão mudando muito. Realmente estão mudando. Assim, dogmas que são o quê? Imposições que não têm base nem na Bíblia, isso não dura. Não dura isso e não dura a instituição que viver dessa forma. Eu acho que ela cai, sabe? E eu vou dizer uma coisa maluca para você. Eu acho que as pessoas estão interessadas em Deus. De verdade. Eu acho que é um momento absurdo de interesse por Deus. Eu acho que os rótulos, as barreiras que a gente cria que atrapalham a gente de
de falar de Deus, de compartilhar Deus. Eu acho que as pessoas estão interessadas, cara. Estão interessadas. Mas quando você entra na questão rótulo, ela, sabe, tipo, olha assim, fala, do que você está falando? Tipo, esquece, É. ela não quer ouvir mais, né? Entendeu? Parece que também Isso, deixa Deus tão distante, né? eu acho que é quase impossível você não falar que todos nós colocamos rótulo nas coisas. A gente põe rótulo, Assim, é difícil. Mas qualquer instituição que ela ficar famosa por rótulos, ela cai. Porque aí, um monte de rótulos o cara não aceita, entendeu? Ele não quer ouvir. Ele não entende, não, mas quem diz que precisa ser às 8h24 que Deus vai falar? O cara não quer mais. Então, antigamente, a gente, em nome da autoridade, né, a gente aceitava muita coisa, né? Hoje a sim. galera olha assim, já dá na lata e fala assim, mas como assim? 8h24? O que acontece 8h24? Tem uma coisa bicha, eu não posso chegar a 8h35 e tal. Então, assim, as pessoas hoje, elas têm uma grande dificuldade com a questão, e aí já é um outro problema até negativo, as pessoas têm dificuldade com a autoridade, por isso que todo mundo na internet quer ser autoridade, Pois né? é. É como eu querer falar de música com você, que é um cara que viveu a vida trabalhando com música. Eu posso conversar sobre os meus gostos, mas nunca tecnicamente. Mas as pessoas hoje, elas não caem a ficha. Todo mundo é autoridade É, hoje, né? Então, é, esse é, ambiente, você entende? É muito difícil o cara lidar com o rótulo. Então, eu acho assim que existem coisas que são verdades universais e verdades divinas. Eu creio nisso muito. Mas o que eu não creio é quando os rótulos criam barreiras para as pessoas terem um contato com Deus. Aí eu acho que não faz sentido, entendeu? Eu acho que só atrapalha e acho que isso é uma maneira infantil, né? Quanto mais infantil a pessoa é, mais cheia de rótulos ela é, sabe? Essa essa coisa de precisar pôr um rótulo para poder se sentir seguro, para sentir que é do bem ou é do mal, é verde ou é vermelho, essa coisa de que não existe o degradê, né, cara? E isso é preocupante, né? Muito preocupante, né? sem dúvida nenhuma. Agora eu vou perguntar uma coisa para você que eu sei que você é moderno, mas como é que está sendo esse momento aí com tanta modernidade, com tanta coisa online, com Eu não curso sou moderno, online? nada. Você entende de coisas absurdas, eu não entendo de nada desse negócio aqui. Para mim, ligar a câmera já está sendo muito. Como é que está sendo isso para você? Tudo bem que eu sei que você já mexia, eu não sei se ainda continua, mas já mexia com publicidade, ou seja, é um cara antenado na coisa moderna. Como é que está sendo isso para você, esse novo momento aí? Cara, tem um lado, assim, mais contemplativo meu, que você acaba imaginando, porque não é possível que eu tire as coisas do nada, né? Tem que ter um tempo de meditação, Então eu sou um cara meio maluco, porque eu acabei vivendo uma vida muito ativa. Eu sou um cara que às vezes estou dirigindo, estou conversando e estou tendo ideias, entendeu? E pensando uma coisa lá, não sei o quê, e daqui a pouco eu escrevo isso, e eu vim me observando e tal, e esse tempo, assim, é engraçado, cara, porque, assim, eu tô com o tempo tomado, tô com o tempo tomado, eu falo para você de verdade, tô com o tempo tomado e não tô fazendo ainda o que eu tenho proposto. Agora, eu falo para você que uma coisa muito ruim é essa falta de contato com as pessoas, entendeu? É físico. Isso acho que isso é um sofrimento para todo mundo. E isso me dói um pouco, assim, por exemplo. Eu acho que a internet ela não resolve todos os problemas, ela ajuda muito, mas não resolve. Você consegue falar com gente que, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer uma live, né, 2 vezes por semana, e aconteceu um negócio maluco, que gente de outras partes do país que eu conhecia e outras que eu vinha conhecer, ou de outros países também, começaram a me contactar. Então, isso é uma coisa louca. Isso é muito legal. Isso já existia, mas eu, Eli Moreira, como pessoa, não estava envolvido com isso. Eu estava muito mais nas pessoas que estavam ao meu redor, sempre me procurando, conversando e tal. Então, assim,
Então, isso era uma coisa muito, muito, muito atual, sabe? Muito real. Agora, por exemplo, aconteceu uma coisa, não lembro em que programa que era. Uma menina me escreveu, e você tem que permitir no Instagram, né? Aí eu permiti. E eu não sou muito mídias sociais, assim, nunca fui muito. Hoje eu tô transitando, né? E aí ela falou assim: eu acompanho o Projeto Redenção há 15 anos. E você falou meu nome hoje. Eu fiquei emocionada, porque eu só assistia a transmissão. E hoje eu falei com você, e foi divertido ela falar, não sei que idade ela tem, mas ela estava em outro país muito longe daqui. E eu achei engraçado, porque de verdade o contato foi muito natural, né? Eu perguntei, como é que tá a temperatura? E os caras começaram a falar, e essa pessoa estava em outro país. Ela disse, aqui tá assim. Eu falei, nossa, que legal, fulana de tal. E ela, você falou meu nome, né, e tal. Então, assim, e aí ela contou a história dela. Então, é engraçado isso, né? A internet, ela permite um acesso a conteúdos, a coisas que estão ligadas a você, né? Agora, ela não você tem algumas coisas da pessoalidade, né? Sim. Eu acho, por exemplo, uma coisa maluca. Se a gente tivesse sentado um do lado do outro aí, né? Por mais que a gente seja amigo, talvez o clima virasse outro. Não sei, entendeu? A gente risse, ou talvez a gente ficasse mais sério. Não sei, entendeu? É, Esse lado do contato pessoal é maluco. E aí eu que diria para você, você já deve ter feito coisas aí. Transmissões, não sei se você fez nesse período, e não, você não faz. cheguei a fazer live. Não cheguei a fazer live, mas acabei subindo algumas coisas e teve uma projeção legal, um retorno legal. Inclusive do que você está falando mesmo, pessoas que fazia muito tempo que não falavam, pessoas que acabam. É muito louco isso daí mesmo. Assim. O que eu quero te dizer é o seguinte: que ainda o contato humano é uma coisa muito poderosa. Eu acho que isso nunca vai passar, sabe? É, Esse lado. O brasileiro. É muito engraçado a gente de máscara, parece um monte de macaco, encontra um com o outro no gestual, que eu tô dizendo. A gente não sabe se pois é, estende o braço, se o cara com a máscara. É estranho isso. Mas eu acho que isso sempre vai faltar, que é comunicação, a coisa mais rica da comunicação é essa pessoalidade. Eu não acho que apesar de que eu acho maluco também, para outras gerações, não funciona como funciona talvez para mim, para você. Tem uma galera que chega o rei aí nas lives, conta coisas da vida deles que eu fico assim, um pouco perplexo. O cara tem essa liberdade, pô, eu tô aqui, é, tô na pior e tal. E eu olho assim, eu acho impressionante e aí talvez no pessoal esse cara não tem essa habilidade. justamente. Então o que eu acho que a internet vai obrigando a todos nós é a conviver com realidades muito diferentes umas das outras. É isso que eu acho que a internet ela tem isso de super interessante. Conexão, que é o que a internet é. E aí tentar ver o mundo, ou enxergar o mundo sob a perspectiva de outras pessoas, né? Principalmente as mais jovens, que consomem Justamente. e veem esse mecanismo de uma forma diferente, né? Então, para mim, está sendo um período de interioridade, um período de conexão também, em que eu estou trabalhando conectado, tentando ajudar pessoas que precisam também, às vezes, eu sou obrigado a aconselhar pessoas e aí fazer isso com a imagem da pessoa na frente é melhor e a minha também. Então é um negócio maluco, é um negócio surreal, mas do jeito que eu acho que o mundo eu acho que é reversível, irreversível. É, Eu acho que do ponto de vista educacional, a internet veio para ficar mesmo, entendeu? é, também creio mesmo, dessa mesma maneira, assim. Esse momento, para mim, também tem sido uma coisa muito louca, assim, perto do que você está falando. Também é um momento para mim de que eu estou vendo com, apesar de ser um momento muito difícil, né, para todos nós, mas eu estou vendo com olhos positivos, sabe? Tem sido positivo para mim. Eu tenho feito coisas onde você vai vendo que o tempo vai te carregando, você vai deixando coisas para trás e aí eu retomei coisas. Isso está sendo bem positivo. Eu sei que você falou a mesma coisa no início, né? Que está vendo com bons olhos, porque a gente, obviamente,
sabe que tem o melhor por vir aí, e que esse momento também não sei se ele é o pior, talvez ele seja vamos abrir os olhos e ver para onde a gente está indo e o quão pequeno nós somos, achando que somos tão grandes, né? Uma coisa que supostamente dizem que é igual uma gripe, está parando o mundo inteiro, sinal de que a gente não é tão grande como a gente imagina, né? Mas em meio a tudo isso, como que você não, o que você gostaria de falar? Uma mensagem que você gostaria de deixar? Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Nele há sempre um novo começo. É o que eu tenho procurado. Eu estou como você, não procurando me reinventar para sobreviver. Eu não estou pensando na sobrevivência. Estou pensando em plenitude, em ter uma vida plena. E eu não sou uma pessoa, eu não fico desesperado. Eu posso passar dias sem sair, principalmente por causa de atividades, coisas que eu tenho que fazer, escrever e tal. Então eu vou trabalhando, não acabei, emendou uma coisa a outra, tal. Então eu tenho essa capacidade. Mas eu percebo que depois de muitos dias, se eu não sair, isso me bloqueia, me atrapalha. Sair, que eu digo, é fazer alguma coisa fora, né? Sair para ir na padaria comprar alguma coisa ou qualquer coisa. Se eu não fizer isso, uma coisinha simples já é ruim, porque aí você está numa cadeia. Isso eu não acho. Mas eu tenho buscado uma novidade de vida. Eu já vinha buscando, mas a rotina foi retirada de mim. Então eu não posso mais culpar a rotina pelo que não é no Eli Moreira. Ah, não, eu não é, mas é porque não, a rotina acabou. Então isso para mim é uma sensação muito, apesar de Deus ser o meu próprio chefe, né? Ter Deus em primeiro lugar e eu, na maioria das vezes, ter que comandar a minha vida, principalmente em trabalhos, em outras coisas, e trabalhar em equipe, sabe, com outras pessoas sem problema nenhum, mas não ter quem controla a minha agenda, dizendo, ó, você não veio e tal. Não, eu sou o meu chefe há muitos anos, né, e tal. Mas eu era um chefe ruim, eu acho, sabe? Eu estava obrigado a uma rotina que cortava algumas coisas vitais da minha vida que eu não era capaz de perceber, sabe? Então, sabe aquele tipo de história que todo mundo fala, para dar um exemplo? Ah, curta a infância porque ela passa rápido, né? De vez em quando eu olho para os pés do meu filho, ele não está com pés gigantes, mas comparado com o pezinho que ele tinha antes, o pé dele já é gigante. E, e eu acho que se não fosse a pandemia, por exemplo, eu já convivi com ele esses dias, como eu não conviveria, sabe? Então, eu estou dando um exemplo de como a vida da gente vai para uma direção, nessa pós-modernidade, em que você se perde de você mesmo, do que você podia ter de melhor da vida. E eu acho que essa perda, ela acontece porque você se perdeu do próprio Deus, das coisas mais suaves da vida, sabe? E a gente justifica isso tudo em nome da sobrevivência. Não, eu fiz isso porque eu preciso sobreviver. Mas, porra, mas você gastou a vida inteira para sobreviver? Não, não, é porque eu tinha que resolver isso aqui para um dia poder ir para lá. Mas você só ficou aqui, nunca foi para lá, né? Por quê? Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande lição que eu estou tirando para mim e que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Que volte-se para Deus para encontrar liberdade mesmo, né? E para encontrar uma vida plena, né? Porque eu acho assim, me dói, eu não estou falando que está fácil. Não quero poetizar esse momento. O momento é muito cruel. Me faz sofrer também muito. Sabe, alguém liga para mim e fala assim, eu não sei como eu vou sobreviver amanhã, porque não tem dinheiro do mundo. Como que vai ter dinheiro para ajudar todo mundo? Não dá. Eu sofro. Às vezes que eu fico orando, falo, Senhor, ajuda esse cara, aí depois ele dá uma notícia, ó, soprou um vento bom aqui, entendeu? Mas é um sofrimento, né? Você perguntar, você tá bem, né? Quem tá bem? Você tá Se bem? tiver com saúde, já tá 100% legal, né? Porque tá terrível, né? Morreram 60 mil pessoas. Está todo mundo bem? Não, tem 60 mil pessoas enlutadas, pelo menos. Se não for 120 mil, vou 180 mil. Isso não é para a gente estar bem, né? Nesse sentido. Fora a fome, fora os lugares quebrados, né? Fora a questão da música e de tantas artes que são as primeiras coisas que as pessoas tiram da vida delas, às vezes, né? Então, Sim, sim. é muito duro. Eu não acho que é um momento fácil. Mas eu acho que é um momento
de encontrar o novo caminho, sabe? Que é Deus, que é Jesus, para a pessoa encontrar uma vida melhor. E eu ainda quero dizer assim, eu acho que se a vida se resumir à sobrevivência, a gente volta para a selva. E eu acho que não é essa a história, entendeu? Então, é essa palavra que eu queria, que eu tenho refletido. Acho difícil de qualquer pessoa que é mais velha chegar numa conclusão rápida, porque a rotina impregna a gente, entra na epiderme, né? E vira uma coisa assim irreversível para nós, né? Aparentemente. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade de poder ver coisas que não estavam sendo vistas, como você disse, né? E que eram tão importantes. Né? Justamente. Eli, eu não tenho palavras para te agradecer. Passou tão rápido, foi tão bom. O bate-papo contigo é sempre tão bom, mesmo que sem o cafezinho, né? Faltou um cafezinho, né, cara? Mas a gente está aqui, ó, em contato. Nossa, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Cara, hoje eu fui lá no nosso espaço, cara, e fiquei imaginando você tocando lá, mas não um dia só não, sabe? Vários dias lá. E para a galera que for assistir esse vídeo, a gente tem um sonho de ter um café no nosso novo lugar, onde nós congregamos numa mesma igreja, e tem outros projetos que a gente quer fazer lá e tal. E eu fiquei imaginando você, eu falei, mano, se eu não conseguir pôr todo o jazz aqui, eu tenho que ter pelo menos o Elias aqui várias vezes por semana, pensando isso. É um privilégio para mim, de verdade, ter sido convidado por você e poder aí trocar essa ideia aí. Você falou pouco de você, mas tenho certeza que você que está conduzindo a nossa conversa hoje, mas eu tenho certeza que tem muita coisa rica para produzir, para compartilhar com as pessoas, né? Não só nos seus bate-papos, mas também trabalhos seus que você quer desenvolver. Acho que você tem um talento incrível e com Deus do seu lado, meu irmão, vai ser show de bola, entendeu? Sua vida vai ser muito feliz, é meu desejo para você. Meu agradecimento profundo aí por esse convite, pela gentileza das palavras aí também dirigidas a mim aí nessa tarde e noite. Tá. Obrigado mesmo, de coração, viu? Deus abençoe, pastor. E a gente vai se ver. Com certeza. Tá bom? Deus abençoe, Grande abraço. pastor. Um abraço.